do noroeste da Conferência Central das Filipinas e chego a vós por meio da Conferência de Missionários do Alasca, onde servi e fui formado durante 15 anos. E agora sou líder episcopal da Conferência Deserto Sudoeste da jurisdição ocidental. Eu fiz estas conexões esta manhã, meus amigos, porque nós não fazemos o nosso trabalho no vácuo. Amém. Nós não fazemos o nosso trabalho no nada, nem sozinhos. Então, com isto, eu gostaria de apresentar a minha equipa. Tenho o Bispo John Scholl, da região metropolitana de Nova Jersey, que serve na Conferência do Norte da Nova Jersey e da Pensilvânia do Leste, e Lanette, que serve os Dakotas nas conferências de Minnesota. E a incorporação do anjo da guarda que nós temos aqui, o Sr. Maurice Anderson, o nosso parlamentar que está aqui conosco hoje. Nós temos trabalho perante nós, amigos, e não o podemos fazer sós. Eles apoiam-me, eu apoio-vos. Olhem para o seu vizinho do lado e digam: estou contigo, estou contigo. Estou do teu lado. Muito bem. No livro de Atos, o discípulo Pedro, citando o profeta Joel, disse que nos últimos dias Deus disse: eu derramarei o meu espírito em todas as pessoas, sobre todas as pessoas. Filhos e filhas serão professados e os teus jovens irão ter visões. Eu não sei sobre vocês, mas eu estou entusiasmado. Eu quero ouvir esta visão, uma profecia hoje. Neste momento, o Presidente reconhece então os apresentadores do discurso dos jovens. Nós reconhecemos a Alejandra Salemi, que está aqui presencialmente, e por vídeo, Senasi T.A. Rogers. Demos-lhes as boas-vindas. Vamos lá. Eu acho que foi esta a minha dica para entrar em ação. Bom dia a todos. O meu nome é Alejandra Salemi e eu estou muito grata de estar aqui esta manhã com todos vós. Parece surreal estar aqui finalmente no palco depois de tanta antecipação por esta Conferência Geral. Anos. Como eu disse, o meu nome é Alejandra e sou uma das jovens escolhidas para proferir as palavras dos jovens deste ano. O meu amigo Senasi Rogers, da Serra Leoa, não teve a sorte de ter o seu visto para estar aqui em pessoa, mas ele depois vai estar aqui através de vídeo. O interessante é que tanto o Senasi e eu somos dois dos 13 que fomos escolhidos para proferir este mesmo discurso em 2020, e em preparação para a reunião deste ano, eu voltei e avaliei aquilo que nós tínhamos anteriormente escrito, as nossas biografias, os nossos discursos previsórios de 4 anos atrás, e tenho a certeza que todos pensam a mesma coisa. É uma loucura pensar o quanto tudo mudou desde 2020 até agora. Quanto a mim, tenho a certeza que para muitos aqui neste público, as alegrias da vida, talvez as novas transições de vida, novos parceiros, novas oportunidades, nova vida, tudo interligado com grande tristeza e desespero que parece ter surgido desde há 4 anos. O Senesi diz que perdemos cerca de 7 milhões de vidas para a Covid-19 desde há 4 anos. Perdemos também 30 mil irmãos e irmãs palestinianos nos últimos 6 meses e consequente genocídio, esta violência corrente nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, deslocamentos devido a conflitos armados em todo o continente africano, perdemos líderes da Igreja. Tem sido realmente anos longos e difíceis. Eu gostaria de dizer que nesta bolha, neste momento, estávamos numa bolha de segurança em que nada mais poderia acontecer aqui, mas não penso que a nossa denominação esteja pronta para estes conflitos. E ao reunir-nos aqui nesta
conferência General Conflict. O conflito geral saiu-lhe por erro. Talvez não seja por acaso. Foi conferência geral o que ela quis dizer, que talvez não seja, espero que não seja um conflito. Está no meio do que parece ser um remoinho de emoções. Temos muitas coisas que nos parecem como esse tal conflito geral, separações, divisões, desafiliações. Independentemente daquilo a que chamemos tudo isto, para mim, é como se fosse um divórcio. Eu lembro-me de estar sentada no edifício do Ministério, no campus do edifício do meu Ministério, na Universidade da Flórida, em 2019, e estava a ver o incrível J.J. Warren no microfone, numa conferência geral especial que aconteceu aquele ano. Foi a primeira vez que eu me lembro, desde sempre, de sentir este enorme orgulho dos jovens da Igreja Metodista Unida Jovem e sentia força para reclamar este espaço da Igreja como meu, embora tenha sido um divórcio tão doloroso. A afiliação ou desafiliação que nós vivemos partilha tantos pontos comuns com aquilo que acontece num divórcio, e jovens como eu e até mais jovens, porque eu, claro, envelheci 4 anos desde o meu discurso, estão a sentir-se estas dificuldades emocionais, mentais e espirituais inerentes. Como muitas pessoas aqui no público, talvez, eu observei os anciões e presbíteros da minha comunidade de fé, com quem cresci, pregar ao domingo palavras como amor, graça, perdão, assim sem quase significado nos seus sermões, e de segunda a sexta tinham reuniões secretas com polícias, guardas, assaltando-se uns aos outros com terminologia que não era agradável para nenhum. Eles disseram: não se preocupem, crianças, isto é o que é melhor para vocês, vai dar tudo certo, nada vai mudar. Ao mesmo tempo em que eles rasgavam e derrubavam tijolo a tijolo as nossas casas, continuando a atirarem setas uns aos outros de pais a pais. Eu me pergunto se aqueles apelos divisivos sabem que nós estamos a olhar e a ver, e nós internalizamos e ouvimos muito mais daquilo que eles pensam. Sabem que tanto quanto figurativo que pode ser que estas setas e todas estas lutas que nós sofremos nas nossas casas espirituais. Há crianças que residem dentro de nós, com serviços comunitários públicos, descansos, ministérios de campos que são fechados, campos de verão e esforços de ajuda internacionais e nacionais são apagados. Eu pergunto se estas deslocações estratégicas nos levam a ter algum privilégio de nós nos afastarmos só com um pedaço do todo. Quando nós gastamos tempo e dinheiro num divórcio, isto tem que ser subtraído de algum lado. E eu acho que os nossos jovens e as nossas congregações locais estão a pagar esse preço, enquanto os recursos são destinados a estes acordos de separação. Eu não sou naive, eu sou jovem, mas eu não sou inocente. Eu sei o que está a acontecer na UMC, na Igreja Metodista Unida, não é diferente do que acontece no mundo. É um momento difícil para ter qualquer idade e muito mais ainda de estar chegando à idade adulta. Polarização, isolamento parece ser a norma, e nesta reunião linda internacional reflete o que está a acontecer também nos Estados Unidos e no mundo. Um movimento que está distante do conhecimento coletivo, da ciência, da educação, das práticas de saúde, mas ainda mais distante do compromisso e de nos ouvirmos um ao outro. E eu não consigo entender como nós criamos uma comunidade amada, uma comunidade que vê a humanidade em todos, se essa comunidade se baseia apenas em câmaras de eco teológicas e políticas com leis e paredes penetradas por ódio que nos mantêm separados. Como muitos de vocês, ouço estas declarações temerosas de que o mundo está corrupto, afastado da Igreja e que os outros é que são o bicho-papão. Que o
o próximo passo necessário terá que ser uma separação. Mas quanto a mim, eu acredito que criar uma igreja, uma comunidade ou um grupo de pessoas baseado em conformidade, uniformidade e submissão para que nós possamos ter ideias corruptas, objetivas, é um erro. E eu não posso nem imaginar mais oposto ao trabalho de Jesus que ele fez durante a sua idade jovem aqui na Terra. O mais difícil para mim ouvir nestas câmaras de eco é o silêncio, a voz conhecedora do silêncio, o sussurro amado de Deus que nos relembra a estarmos quietos e sabermos. Quando as pessoas sabem que eu estou envolvida com a Igreja Metodista Unida, às vezes é difícil e perguntam-me o que tem acontecido nos últimos anos da nossa igreja. Talvez possam sentir de outra forma, mas quanto a mim, por vezes, é difícil diferenciar entre as negociações da igreja e o que acontece no Congresso dos Estados Unidos. Ao planear o meu discurso, tornou-se claro que havia dois públicos principais a quem eu necessitava de me dirigir. Um público está sentado aqui nesta sala, são vocês, líderes da igreja, delegados de todo o mundo que sentam em escritórios, comitês, igrejas e que nesta semana e meia que temos pela frente vão votar para representar as vossas regiões na nossa igreja internacional global. Talvez não tenham pensado nisso desta forma, mas gerações mais jovens do que vós e talvez mais jovens como eu veem-vos como mentores, pais e durante um divórcio que foram incumbidos de tomar decisões sobre o futuro da nossa igreja, em que a energia, dinheiro e o apoio fiel será melhor reforçado com o leve tecido da nossa conexão. Isto é o trabalho da nossa semana e meia. Eu acabo de voltar de uma viagem a Portland em que visitei líderes indígenas e eles disseram-me algo que me pareceu muito importante para esta sala. Eles disseram: tomem decisões que impactarão as próximas 7 gerações. Ao votarem nesta próxima semana e meia, e não estão a votar apenas para as igrejas e para os espaços para onde voltam, estão a votar para as próximas 7 gerações. O próximo público para o meu discurso são as crianças, são os jovens, muitos dos quais não estão aqui representados porque um dia nós vamos ter que entender como manter a nossa igreja diversa, mesmo em termos de faixas etárias. Os jovens que estão talvez a ouvir no live stream, no streaming ao live, ouviram os sussurros silenciosos e talvez as batalhas altas, em alta voz durante as nossas igrejas. Os jovens que apoiam esta igreja com as suas orações, oferendas, serviços, testemunho, apenas para ver os campos das igrejas fechados, os ministérios fechados, orçamentos cortados, mesmo aqueles encorajados a explorar o seu apelo para irem para escolas de divindade e a contraírem estas dívidas enormes para estudarem, talvez não tenham sequer um trabalho depois de terminar os seus estudos. Muitas pessoas pensam que aquilo que se desdobra no corpo desta conferência é inevitável. Mas fiquem em silêncio e saibam que não importa o que acontecer, nós vamos encontrar um caminho adiante. Nós somos resilientes, sempre fomos e sempre seremos. Mas só porque apenas encontramos uma forma e confiamos na resiliência do Espírito Santo e no nosso espírito coletivo, não significa que nós não tenhamos uma escolha para fazer e dificuldades e obstáculos em que podemos tropeçar. Temos que criar uma igreja juntos, que tipo de igreja queremos e como é que vamos viver e como queremos viver juntos. Eu acho que não temos que ter os mesmos valores, não temos que acreditar nas mesmas coisas exatamente, mas temos que ter a mesma missão e a mesma rota. Talvez que os nossos caminhos para lá chegar sejam diferentes, mas estamos a trabalhar no sentido de alcançar a liberação, saúde, unidade, seja o que for, para criarmos esta terra de uma forma que seja mais semelhante ao céu em vez de um inferno. Eu sei que nem um único debate teológico e posição levou à desafiliação e à separação. Eu sei que um debate teológico único não vai
salvar a nossa igreja nem curar as nossas relações. Não importa onde nós vamos daqui em diante, se continuemos a ficar ou outros partam. A conversa, eu preciso que ouçam isto. A conversa relativamente à afirmação queer não é a última fronteira para alcançar a justiça, a liberação, paz, ou sejam quais forem os objetivos da Igreja UMC. Há muito trabalho a fazer. Nós podemos ser as pessoas que resolvem a divisão e consideram a plena humanidade da Igreja, escolhendo não criar inimigos dos outros, reconhecendo que, na verdade, o nosso apelo é unir e não dividir. Podemos ser um ponto de inflexão, podemos ser o ponto em que a maré vira para sermos a Igreja que queremos ser, que nos une, que nos liberta, que nos cura. Nós não estamos aqui para formular acordos debaixo da mesa. Temos que ser uma conferência sagrada, conversar com uma comunidade de amor, para trabalhar entre nós, para ouvir e para nos arrependermos e pedir perdão. Vós, decisores, eu quero que sejam também transformadores no mundo, porque uma vez que esta conferência termine e que nós terminemos de redigir as regras dos próximos anos, o trabalho acaba então de começar e não de acabar, porque a nossa igreja é no mundo e aquilo que estão a fazer aqui são importantes para o mundo. E uma vez que saiam e que voltem aos seus países, é aí que tudo realmente começa. É ali que a igreja começa. É aí que os tijolos da igreja são construídos e que a nossa visão é projetada. Temos muitos obstáculos para derrubar antes de sermos perdoados pelos nossos pecados e de valermos aquilo que valemos devido à nossa identidade social estar em causa neste momento. Como eu mencionei, o nosso tempo aqui juntos, refletindo de onde estávamos há 4 anos quando comecei este discurso, honestamente, eu não escrevi aqui algo muito importante que me aconteceu desde 2020. As minhas dificuldades com depressão e ansiedade. A minha dificuldade com ansiedade cresceu deste sussurro silencioso de quando eu era uma adolescente, desta voz que crescia dentro de mim. Talvez não saibam, mas eu sou formada em saúde pública, eu sou cientista durante o dia, teóloga à noite. É assim que eu penso sobre mim. Portanto, eu vou dar-vos uma ideia sobre o que é a ansiedade em termos de saúde pública. O Instituto Nacional de Saúde Mental estima que 1/3 das pessoas têm dificuldades em termos de ansiedade, tornando isto um dos problemas mais comuns de saúde mental em todo o mundo. Se olharem à vossa volta, é muito provável que 1 em cada 3 de nós nesta sala lide com ansiedade em algum momento da sua vida e talvez até esteja a lidar com isso neste preciso momento. Eu lembro-me da minha ansiedade chegar ao pico durante a pandemia. Eu estava a trabalhar no Departamento de Saúde da Flórida como rastreadora, a ajudar a contar o número de mortes, de baixas diárias no condado onde eu trabalhava. Ao mesmo tempo, preocupava-me com o bem-estar da minha família, se eu perderia alguém da minha família e também com as dificuldades políticas. Foi realmente muito difícil. A minha ansiedade continuou a intensificar durante os últimos anos ao vermos este contínuo de crimes de ódio, extremismo, incerteza política, desastres climáticos. E muitas vezes eu fico congelada com medo, com ataques de pânico e esta espiral que não para. Eu sei que este sentimento é partilhado com muitos e não é uma coisa que eu sofro sozinha. Muitos entendem o que eu estou aqui a dizer. E por sinal, a conferência, o tópico deste ano da conferência chama-se Be Still and Know. Fique quieto e saiba. E eu estou sempre a debater-me com esta frase, não temam, a frase muitas vezes reverenciada que aparece 365 vezes na Bíblia. Mas no processo de redigir tudo isto foi interessante encontrar outras traduções da frase que aparecem em todo o mundo na conferência e que devem ter visto em vários lugares, reuniões de eventos. Há uma tradução que é um pouco mais forçosa, uma tradução que diz: calem-se e saibam que eu sou Deus. Não é um pouquinho melhor assim? Eu gosto mais. Não, isto realmente é apropriado, dá-nos um embate.
E talvez difícil, mas não é para ofender ninguém. Espero que não tenha ofendido ninguém. Mas é uma lembrança divina para nos calarmos, fecharmos a boca. Algo, como veem, faz-me rir um pouco. Talvez seja um pouco mais simpático e uma tradução que, na verdade, incorpora a ansiedade que eu sinto. E muitas vezes este ataque de pânico dá-me esta profunda sabedoria do dia do Imago Dei que me dá confiança para ficar quieta, ouvir, saber, sentir, confiar, ser paciente e permitir que o meu julgamento e a minha ansiedade permaneçam quietas. E sem julgamento, a minha ansiedade deixa de ser minha inimiga e passa a ser minha amiga e vai para o lugar de trás. Eu quero garantir que a minha mensagem para os jovens e para a diáspora metodista seja clara. Esta separação que existe no mundo, que na verdade penetra as nossas almas e os nossos ossos e que nos distancia da esperança, não é a verdade divina. Não é, para mim, o espírito do Criador e do Divino. Eu acredito que mesmo nos dias mais sombrios, que há tanta beleza e bondade, há tanto valor na nossa humanidade. Pode ser a pior do mundo, mas pode realmente também ser a melhor. E é uma escolha que fazemos todos os dias. Eu acredito que podemos dar outro destino a este navio, podemos negociar paz e ter segurança com os nossos vizinhos, tanto a nível local como internacional. E eu acredito que ainda há tempo. E se nós não tiverem esperança hoje, sejam jovens ou não, saibam que eu tenho suficiente esperança para todos. E talvez quando haja nuvens cinzentas, pesadas, tenham esperança para mim quando eu não a tenho, por favor. Há esta igreja florescente, linda, fantástica, que será reconstruída, eu não duvido, uma nova era de divinidade que trará o céu para a terra com nutrição, segurança, amor, pertença, liberação. Eu não posso imaginar um Deus que colocaria estas emoções nos nossos corações sem nos ajudar a orquestrá-las e torná-las realidade. Eu não acredito num Deus que não tenha esta ideia de ter a criação dele na terra e nos dar a rota para lá chegar. Eu concluo aceitando que eu não sei nada, mas que sou relembrada a ficar quieta, calar os meus medos, confiar esta força da minha alma para continuar a sonhar e esperar pelo céu na terra. Não obstante as nossas lutas internas e esta natureza canibalística que desmembrou a nossa igreja nos últimos anos, cancelar os outros, apontar o dedo, dizer que os outros são a força do mal, a força de divórcio, a força da luta. Eu sei que este não é o propósito da nossa humanidade. Relembrar, semear tudo de volta, reconstruir. Porque Jesus é e sempre foi, sempre esteve no mundo. O sonho, a esperança, a confiança e continua a estar presente no nosso mundo. Eu lembro-me que durante a pandemia eu estava a viver dentro de uma caixa. Aulas online, trabalhava online, tomava as minhas bebidas com os meus amigos online. Todos se devem lembrar. Eu estava, como todos, completamente desligada da realidade. Embora o UMC continue a dividir os seus bens aqui, eu insto a que não vivamos nestas caixas das conferências, dos Zooms, dos documentos, dos planos isolados, porque já devem saber isto. A mágica do espírito não está nos livros à sua frente, não está nos Zooms, está no mundo quando nos olhamos olho a olho. Encontra-se no mundo real, com os nossos pés na relva, interagindo uns com os outros, apertando as mãos, olhando-nos nos olhos e estarmos em constante interligação uns com os outros. E eu vou continuar a pertencer a estas paredes nas próximas 2 semanas e, ao voltarem às suas casas, eu insto-vos a que vivam no mundo para além dos parâmetros que criamos e que permitam que o Espírito os traga de volta para este mundo real e para os vossos espaços
passos. Não quero minimizar o trabalho que terão nas próximas semanas. Há muito trabalho ainda a fazer aqui, mas isto é apenas um fragmento e devem-se lembrar daquilo que está à nossa frente ainda, porque o reino de Deus, o céu na terra, que é a minha visão, está à nossa espera e eu estou realmente tão entusiasmada não só de estar aqui, mas de vos encontrar mundo afora. Muito obrigado por me terem dado tempo para falar esta manhã. Eu dou-vos graças a todos e ao trabalho que fazem. Eu vou falar à minha querida amiga Senesi, que tem uma mensagem em vídeo para nos transmitir. Saudações a todos. Eu sou Senesi Timothy Aruna Rogers, da Serra Leoa, da África Ocidental, e sirvo atualmente como presidente da Conferência Central da África Ocidental na Organização dos Jovens e Jovens Adultos. Eu sou advogado e trabalho para o Tribunal Superior da Serra Leoa e nada me dá mais prazer do que juntar-me ao povo de Deus para criar um caminho adiante para a nossa amada Igreja. Que Deus esteja no nosso meio para sempre e, como Metodistas Unidas, nós estamos uma vez mais juntos para agradecer a Deus as bênçãos desde 1784, para tomar decisões para a nossa amada denominação, que eu gostaria de me apresentar através de uma história da minha igreja natal, Trebis Memorial United Methodist Church, na Serra Leoa. Frequentemente a cultura da minha igreja é chamada para ter uma cultura objetiva, mas é tudo menos. Nós temos um foco na cultura e como damos valor à imparcialidade quando partilhamos factos entre nós. Nós temos que vir preparados para entender os pensamentos, os sentimentos, as opiniões, concordando primeiro nos factos perante nós. A objetividade provém, em Trebes, dos debates que surgem durante as reuniões dos conselhos de liderança, porque nos valorizamos um ao outro e construímos uma cultura de respeito. As nossas reuniões de conselho têm sempre um apelo de sermos pontos de vista discordantes de uma forma bonita. Ou, mais uma vez, eu devo dizer que nesta reunião a subjetividade reina. Os sentimentos pessoais, os gostos, as opiniões são substituídas por factos. E eu lembro-me muitas vezes, como membro do Conselho, que eu posso ver do meu lugar este próprio coro, vendo as minhas reuniões de conselho, esperavam que eu ficasse calado e que não votasse. E talvez ainda trazer pipocas ou outro snack, porque era uma oportunidade desde que nós nos comportássemos de forma apropriada. Durante esta reunião foi anunciada uma ordem do dia anunciada pelo Presidente durante a ordem do dia normal. Esta ordem do dia, este ponto da ordem do dia requeria que esta decisão do Conselho fosse tomada se nós dispunhamos ou não de um carro para transportar caixões que tínhamos ou não na nossa igreja, para aqueles que eram usados para transportar estes caixões. Muitas vezes têm 4 rodas, são feitos de metal e têm capacidade para grande peso. A melhor forma é de dobrá-los para que eles possam ser depois armanizados e usados. Os carrinhos de transporte de caixões são considerados ser entre os melhores e todos no Conselho riram-se relativamente a este ponto da nossa ordem de dia, porque nós já sabíamos que estes carrinhos não eram os melhores, mas que era uma moção em que cada membro do Conselho votou de forma afirmativa, sem discussão. Ninguém teve uma opinião diferente e a decisão foi a mais rápida que o nosso Conselho alguma vez fez, e em parte eu acredito que foi porque muito na nossa igreja consideraram este carrinho de caixão, ser o que nós chamamos difícil de olhar para. Tem 4 rodas, foi pintado de azul, muito durável, estável e fácil de usar, mas não poderia ser nem dobrado para armazenamento e não cabia no nosso espaço de armazém e era mantido no centro da nossa igreja para todos verem enquanto o culto acontecia. E perguntavam-se porquê que esta igreja estava sempre pronta para um funeral. Então, basta dizer que há muitas razões que o Conselho estava pronto a descartar este carrinho, embora isto fosse
desde a primeira aparência, que era óbvio que isto não deveria ser um ponto da ordem do dia. O Conselho sabia da necessidade de que a vida é linda e frágil, mas que a liderança prefere ter os seus passos a vida, e que nós consideramos que transportar os caixões ao nosso ombro é preferido por causa a dor que implica transportar estes caixões, em vez de vermos apenas estes carrinhos. De qualquer forma, isto nos relembra da morte. Se me perguntassem, criança, na nossa fé cristã e prática espiritual, faz-nos temer a mesa com olhos abertos, eu teria respondido, claro que não. Aterrorizados por isso, e como uma criança vendo as Escrituras, e no Evangelho de John, o capítulo 11, 25, ele a ressurreição e a vida, e aqueles que não acreditam em mim, o que acreditam em mim não morrerão. E, no entanto, nos deixou com essa segurança, examinando do meu ponto de vista, como que o Conselho da Igreja, presidido por um pastor e seus associados, junto com os representantes leigos, parecem esquecer a promessa de Deus de vida abundante. Talvez esquecemos esse esquecimento de que na morte em liberdade Cristo nos liberou, e nessa liberdade somos abençoados com oportunidades para ficar firmes e não sofrer com a escravidão. Então, isso nos pode tornar escravos nas formas do mundo e nos deixa esquecer a liberdade que Deus nos dá de não se conformar aos padrões deste mundo. Adotar essa liberdade talvez não seja a coisa mais fácil de fazer como cristãos. Não há como discutir isso, mas, ao mesmo tempo, somos lembrados de que quando idolizamos coisas terrestres, o nosso nível de paixão para o processo de salvação dissipa. E não há argumento de que, no final das contas, nós nos tornamos escravos a opiniões, situações e pessoas subjetivamente baseadas na experiência do mundo, quando estamos engajados no amor e cuidado dos outros, porque Deus tem nos amado. Habitualmente, nós descobrimos muitas culturas, os ídolos de ambição, o sucesso a todos os custos, gerando felicidade e aquisição militar e sexualidade humana, patriotismo e dinheiro. Isso embaça a nossa visão da realidade. Ao invés de permitir que Cristo tome a direção da nossa vida e tome as decisões, nós caímos na isca de permitir que os ídolos nos levem nos caminhos que nos permitem escolhas que não são consistentes com a experiência de Deus. E isso, a minha igreja pode ficar aterrorizada com esse trole de caixões. O trole é, na verdade, carregando aqueles caixões. Na verdade, as influências nos ajudou na sua presença e uma lembrança da morte. Essas faltas de interpretação existem porque não podemos nos livrar deles, ao invés eles existem porque nós repetimos os padrões desse mundo, diferentemente dos padrões das formas de Deus, demonstrados através da vida de Deus e encorajados pelo Espírito Santo. Examinando aqui nessa sala, eu oro que não vejo outros como troles de caixões, símbolos de uma morte inevitável ou coisas que devemos evitar e para não lembrar das nossas realidades, de tomar decisões, apesar de às vezes nós ocupamos. Vamos nos lembrar que nas páginas da Bíblia está a revelação de Deus, de liberdade e amor, o que pode transformar e nos transformar em pessoas integrais. Outro momento, nossa, apesar de não estamos momentos como este nos inspiram a ansiedade e preocupação. No início de cada sessão plenária, convidamos a conferência sagrada, onde oferecemos a introspecção. Nesse momento, nós temos que votar em moções e as próximas datas são anunciadas. E aqui hoje estamos todos preocupados com o efeito das desafiliações e da igreja.
Uma verdade inconveniente na nossa tradição é que as sementes necessárias para explorar a divisão das hoje foram colocadas na primeira conferência em 1792, que foi participada somente pelo clero. Nós temos aqui os efeitos de 9 divisões e um xisma principal em 100 anos. Para aqueles que não conhecem a nossa história, nós podemos defender aqui temos essa tradição como metodista. Talvez não gostemos dessa tradição nas nossas reuniões, mas essa sensação não muda o fato de que a divisão é uma parte inerente da nossa tradição. Depois dessa avaliação, eu gosto de trazer esperança. Eu acredito que não vale a pena preocupar com divisões e seus efeitos quando sabemos que o metodismo tem isso. Nós sabemos que há algo que é parte da nossa tradição, se realmente a reconciliação e juntar é parte da nossa tradição. Nós temos que entender mais a união. E então, falando dessas desacriações, ao desejo intenso de mudança, John Wesley deu permissão à Igreja Episcopal Metodista para dividir do seu movimento na Grã-Bretanha. Wesley e seu irmão George Whitefield teve os seus 2 acordos, eventualmente levou 2 do caminho no seu movimento. O desejo de mudança é uma tradição para nós e podemos aceitá-lo como parte dessa tradição. Exatamente o que a Conferência de 1792 estabeleceu. Ele estabeleceu o precedente para atender a cada condônio, para considerar as mudanças ao corpo da Igreja. Portanto, temos essas épocas em que a organização é baseada, mas temos que pensar nas consequências. Temos, ao carregar caixões, é um processo que tornou mais difícil. Na nossa uma carga excessiva sobre a nossa igreja, mas eu preocupo que a minha igreja não trata disso e como cristãos e mesmo perdeu uma oportunidade de aprofundar a sua discipulado. E tornando essa visão traz consequências e, por extensão, a tradição mais segura. Meu significado é que estar aberto à mudança não é um mal. Os fatores que motivam-nos a buscar a mudança têm que ser examinados. Ser motivado de forma errada nas mudanças que buscamos podem ser um mal. John Wesley estava aberto à mudança. Ele também tinha coragem para discussões construtivas em que ele examinou, desafiou e reexaminou. Paulo, na sua carta aos Romanos, mostrou à igreja e seus membros sua crítica, porque todo cristão, independente das suas convicções, ainda é membro da lar de Deus. De acordo com o autor de Romanos, se Deus recebeu uma pessoa na família de Deus, ou o membro da família tem o direito de criticar a aceitação de Deus. A admonição de Paul não foi para iniciar todos os comportamentos que trazem males ao mundo. Na verdade, o valor da família de Deus devem ser assim lembrados, mesmo quando o comportamento e as motivações por trás desse comportamento, que podem causar tensão. Então, não podemos estar cegos pelo autointeresse, falta de confiança ou violência quando entramos nessa decisão corporativa. Devemos ter o cuidado de cuidar dos outros, praticar a autorrestrição e buscar o bem ao invés de liberdade institucional por qualquer meio. Amigos, estamos entrando numa era de liderança mais jovem. Desde que continuamos a abrir portas e receber as novas gerações com as oportunidades e o processo que concordamos em criar mudança positiva. Temos que continuar a adotar mais capacidade por racionalidade e razão no nosso processo de tomar decisões. Os jovens estão circundados por falta de informação e fatos alternativos e a lógica que não ajuda a decisão. Que melhor exemplo dar às gerações que são mais jovens para ser alguém que pode ser confiado e que adota fatos e não ficção e que ajuda a filtrar o ruído deste mundo para que a fé possa crescer. A nossa interpretação da Escritura e de como aplica a nossa situação individual tem que ser lógica em teoria.
a herança cultural, devido à combinação de pessoas diferentes, culturas, efeitos de colonização e até evolução de expressão religiosa, criar experiências diferentes onde crescemos e descobrimos a nossa identidade em Cristo. A combinação que forma são infinitas e podem criar superstições e melhores práticas assumidas para todo aspecto da vida, inclusive nascimento, alimento, dormir e até a morte. Também temos que realizar essas superstições que, apesar da aceitação de Cristo e Deus como nosso Salvador, continuamos a influenciar as vidas sem nos darmos conta disso. Em algumas formas, as nossas superstições podem antagonizar nossos esforços intencionais para modelizar-nos como Cristo. Então, estou falando da doutrina docrilateral, ou quadrilateral de Wesley, de escritura, tradição, razão e experiência. Essa doutrina é uma arte aplicável e nos ajuda a entender as nossas inclinações através da herança cultural. Também pode nos ajudar a melhor entender por que nós nos prendemos nisso quando encontramos outras pessoas cujas experiências desafiam as nossas próprias. É esse valor básico que isso destaca das outras tradições cristãs. Propõe que a Escritura não está independente, mas ela está junto da razão, tradição e experiência ao buscar a verdade e o próximo passo. A nossa tradição wesleyana mostra que a Escritura é a fundação da nossa fé e não é o único braço onde ficamos em pé. E, na verdade, temos forças adicionais, significando a Escritura deve ser interpretada. John Wesley concordaria que a Escritura do conhecimento deve servir mais decorar as letras da página. Ele indicou que a Escritura seja interpretada usando a tradição, a razão e experiência. A nossa experiência pessoal da graça de Deus varia e, de jeito nenhum, uma experiência de um deve ser considerada inferior à outra. Deus é generoso com a graça. Essa consciência pode nos mostrar a verdade. A nossa experiência em viver a fé pode variar ao ponto que contabilizar os outros baseado na experiência pessoal ou nossos sentimentos pessoais pode ser perigoso. Em conclusão, se eu vou usar o quadrilateral para examinar a decisão da igreja sobre os caixões, temos que pensar no terror que o trole causou. A nossa herança cultural e tradições pode influenciar as nossas decisões sem a nossa consciência. Nós acreditamos que a presença de certos itens em torno pode influenciar a atmosfera e, por extensão, as coisas que nos acontecem. Alguns jovens se referem a esse fenômeno com a vibração extermina quando a energia não está certa. Talvez parte dos nossos líderes da igreja acreditam que o trole de caixões convidou à morte. Em outra cultural, significaria, não é o projeto que estamos que está, não é boa ótica ter a primeira coisa que alguém vê, pode ser o caso. Entre outra realidade cultural, talvez o trole seria levantado a uma situação venerada, demonstrando o trabalho de alguém local e símbolo de uma igreja do que ela pode ser e não mais do que a vida ou morte nos traz. As nossas respostas a essa situação pode ser diferente e ainda podem encontrar unidade, desde que tenhamos a fé na graça redentora de Cristo e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, como questão de importância, devo dar voz ao fato de que, ao gostar dos frutos da fé e utilizando o quadrilateral, não é sem perseguição, nem é resolvido todo desacordo. Mas eu acredito que a nossa fé garantia que, no meio de toda perseguição e toda decisão que temos que fazer, que nossos corações vão encontrar conforto e encorajamento no Salmo 46:10, que seja silente e saiba que eu sou Deus. E com essas palavras no nosso coração, vai nos ajudar nos momentos difíceis. Quando voltamos a contar as histórias da nossa experiência aqui, demonstrando como que aprendemos a ser tranquilos e ouvir e saber que Deus é Deus, pode ser uma testemunha poderosa sobre a nossa capacidade de conectar uns com os outros. No mundo de interesses competitivos, é fácil esquecer para reconhecer Deus. E como estamos somente quietos, que temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. Deus próprio falou em Elias
Pode esperar que Deus seja barulhento e óbvio, mas muitos mais profetas relatam que a experiência de Dodds é na quietude, na tranquilidade, como um sopro. Ao esperar por Deus na montanha, Deus apareceu e dividiu as rochas. E nem estava Deus no terremoto. Não, ele falou de um sopro calmo. E é nesse sopro que Elias teve as suas instruções. Meus amigos agora estão na montanha legislativa mais alta. Agora podem também subir na Igreja Metodista Unida. Esses assentos servem como uma metáfora da alta montanha em que Deus instruiu Elias para esperar por Deus passar. E a pergunta é, nós estaremos silentes o suficiente? Estamos prontos para estar tranquilos, para ver em que áreas podemos distinguir a voz tranquila de Deus? Eu espero e oro que possamos. Mais uma vez, sou Senesi Timóteo Anuruna Rogers, da Sierra Leone, África. Que Deus seja louvado para sempre. E nós queremos agradecer a Alejandra Senesi por nos trazer essa palavra. Nós não fazemos esse trabalho num vácuo. Os nossos filhos, os jovens estão a nos observar. Se for uma pessoa jovem que vê isso, se for um mensageiro, um observador, porque não está aqui no piso da plenária, pedimos o seu perdão. Nos perdoe por deixá-los de lado, por transformá-los como se fosse apenas um símbolo. Eu me comprometo, me empenho em fazer coisas de uma forma melhor. Os próximos 3 itens são visões gerais. Vamos ver os itens do Comitê Legislativo. O próximo é o livro geral da disciplina e seu relatório. Agora vamos receber o bispo Pero Rico, o bispo Seriaco Francisco Colus, o Amaciço, e que vão dar o seu relatório. Tá nesses que você me mostrou, tá tudo. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Louvar a Deus com júbilo, porque o Senhor fez-nos e criou-nos e deu-nos todas essas oportunidades. Nós vamos cantar na língua em que eu faço parte, que é o português, e o título de louvor é Obrigado, Senhor. Convido a todos, stand up, vamos nos colocar todos em pé e vamos louvar ao Senhor no título Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Oh, obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia.
Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Thank you. What a wonderful introduction into our report. What could be better than starting a report and a presentation with singing, "Thank you, Arthur. Obrigado, Arthur." We want briefly to introduce ourselves to you, we, the presenters. Dee, will you start, please? My name is Dee Stickley-Mine. Estou servindo como o secretário do Comitê Permanente. Eu sou o Silvio Francisco, das Filipinas, do Comitê da Conferência. Eu sou Kulisama, da África do Sul. Eu sou membro do Comitê de Senado. E eu sou Aratricas, venho da Alemanha, sou bispo e sou vice-presidente da Conferência Central. Amigos, e estou satisfeito de pertencer à Igreja Conexional. A perspectiva conexional é básica ao movimento metodista a partir do seu início. Tudo começou com a convicção que nós temos melhores resultados em dividir as boas novas de Jesus Cristo juntos do que sozinhos. Então, conexional significa apoiar um outro para testemunhar Jesus Cristo às pessoas e comunidades em torno de nós da melhor forma possível. Conexialismo tem tudo a ver com a missão. Não podemos estar na missão com os outros fora de uma relação. Então, conexionalismo também significa estar num pacto com os outros, não só nos bons dias, mas nos dias ruins também. Isso é importante para que possamos viver dentro da missão de Deus e dentro da comunidade que Deus quer criar como parte da missão de Deus para todos nós, humanos. Um pacto relacionado à confiança. Mas a confiança é feita através de relações e não através de textos legislativos. Viver dentro de um pacto de confiança e missão nos convida a fazer as perguntas mais difíceis uns aos outros, ao mesmo tempo que nos mantemos numa relação uns com os outros. Nós, o povo da Igreja Metodista Unida e mais do que 130 países, vivemos em contextos diferentes em termos de sistemas legais, financeiros e políticos, história, cultura, percepção da vida, geografia e assim sucessivamente. Nós somos testemunhas ao único Evangelho de Jesus Cristo nesses ambientes diferentes. E o que funciona nos Estados Unidos não necessariamente funciona na África. O que chega ao povo das Filipinas talvez não atenda às necessidades dos europeus. Os africanos sabem melhor o que as pessoas no continente da África precisam e como a missão deve ser lá. Não nós nos Estados Unidos, não nós na Europa e não todos das Filipinas. Temos que evitar dizer a eles, nós confiamos que africanos são os especialistas. Nós, os europeus, sabemos o melhor do que o povo da Europa precisa e de como a missão deve ser nos nossos vários países. Não vocês nos Estados Unidos, não vocês na África e não vocês nas Filipinas. Por favor, confiem em nós e deixem de nos dizer o que fazer. E os especialistas da missão para as Filipinas são
todos aqui, as irmãs e irmãos das Filipinas, o especialista da missão para os Estados Unidos são os irmãos e irmãs aqui dos Estados Unidos. Nós confiamos e vamos evitar em dizer as coisas como devem fazer. As principais perguntas para a Igreja Conexional é como que podemos apoiar uns aos outros para testemunhar Jesus Cristo da melhor forma possível às pessoas e às comunidades em torno de nós. Vejam em torno de si próprios. Ouçam uns aos outros. Essas vozes diferentes, essas imagens diferentes, nós vemos de culturas diferentes, com linguagens, ritmos e costumes diferentes. É maravilhoso e é a forma que Deus nos criou. A história da criação mostra que Deus valoriza a diversidade. Quando Deus criou as árvores, Deus criou menos tipos diferentes de árvores. As aves são diferentes na Europa, África, Ásia e Américas, e eles cantam canções diferentes. Este é o mundo de Deus, o mundo em que a diversidade é vista como boa e floresce. Nós, a Igreja Metodista Unida, estamos num local onde podemos realmente ver e valorizar os contextos diversos nos quais vivemos e damos uns aos outros a liberdade de testemunhar aos vizinhos, aos próximos, que Deus nos deu de formas que honram tanto o contexto como o Evangelho. Para fazer isso, devemos nos afastar de uma igreja que se centrada intencionalmente nos Estados Unidos. Amigos, isso não é um julgamento. Temos que lembrar que a nossa Igreja Metodista Unida, amada, foi uma igreja americana, mas investiu em espalhar o Evangelho no mundo. A estrutura que temos atualmente funcionou para a Igreja americana, que tinha postos de missão do mundo, mas Deus abençoou o nosso trabalho e a igreja cresceu e floresceu em outras partes do mundo. Os Estados Unidos não devem mais estar no centro da igreja e nós, nos Estados Unidos, não queremos estar no centro da igreja. Nós sabemos que o nosso passado colonial não é a forma de fazer as coisas. A regionalização nos permite estar numa jornada intencional de arrependimento do legado da colonização, que continua a moldar a forma que nos vemos e aos outros. Nos permite ver que parte do corpo de Cristo cresce e floresce sem tentar controlar do nosso ponto privilegiado. Quando o movimento metodista se tornou mais uma organização metodista, nós começamos a produzir parágrafos, regras de esclarecimento. O livro impresso da disciplina ficou cada vez mais grosso. Sempre que havia um problema, em alguma parte do mundo, um novo regulamento era criado para todos. Isso promoveu a falta de entendimento de que conexionalismo seria trabalho jurídico e direito da igreja. Nós perdemos o entendimento do início e que conexionalismo tem muito a ver com missão. Nós perdemos o sentido claro de que irmãos e irmãs em outras partes do mundo são os especialistas de missão para suas regiões. Nós começamos a dominar e controlar cada uns aos outros. Mas nenhuma região pode dizer que é o centro e declara os outros como periferia. Nós perdemos o espírito e focalizamos na letra. E agora queremos experimentar o que o apóstolo Paulo já nos disse no Coríntios 2, 3, 6, que ele diz: a letra mata, mas o espírito dá vida. O conceito de regionalização mundial não é novo, mas deve ser reafirmado e intencionalmente desenvolvido. Para fazer isso, uma boa legislação que surgiu da colaboração entre o STC, a Mesa Conexional e os representantes do Pacto de Natal foram submetidos a vocês.
ainda do que a legislação é o que nós devemos adotar, o reconhecimento mundial. E o que o livro de disciplina nos pode oferecer e oferecer às culturas, para além da pergunta principal que todos temos: como é que nos podemos apoiar uns aos outros? Temos que trabalhar, fazer testemunho para uns outros, que é crucial para o futuro da nossa igreja. A segunda pergunta importante para todos nós é que estamos dispostos a confiar uns nos outros. Estamos dispostos, em vez de nos controlarmos ou impormos as nossas visões limitadas uns aos outros. Para além disto, para além e por baixo, subjacentemente a todos os desafios, medos, esperanças subjacentes, em última análise, é nossa responsabilidade confiarmos. A confiança é a nossa moeda mais valiosa como Metodistas Unidos. Começa com a confiança em Deus, que investiu em nós. Será que eu confio no seu amor com respeito à minha vida pessoal? Os lados esclarecidos, escuros, os meus sonhos, os meus medos? Será que eu confio neste amor com respeito da disrupção da nossa Igreja Metodista Unida? Será que eu confio num Deus que me chamou para esta Igreja Metodista Unida? Amigos, confiam em Deus? Confiar em Deus torna-nos capazes de investir confiança mútua. Este veneno da desconfiança e suspeição funciona entre nós, existe entre nós há demasiado tempo, amigos. Vamos investir confiança uns nos outros. Eu confio em vós para amar os vizinhos que Deus nos deu. Eu confio que transformem o evangelho transformador de vida com os vossos vizinhos, de forma que os convidem a seguir Jesus e propagar o seu amor redentor e curativo. Vamos investir confiança. Pode parecer incorrer em risco no movimento unido metodista. Irá florescer quando não estivermos mais atidos ao medo e à suspeição. Caros amigos metodistas, confiem em Deus e uns nos outros. Este investimento não pode fracassar. Este investimento produzirá frutos. Em algum momento, vamos investir confiança. Para ser mais relevantes para as pessoas e sociedades nos diversos contextos, precisamos de liberdade para moldar as nossas igrejas de forma adequada. De ficarmos juntos como igreja conexional, precisamos de confiar em vez de termos regulações detalhadas. Podemos nos apoiar mutuamente a sermos melhor testemunho de Jesus Cristo. O conceito da regionalização mundial promove a missão da nossa Igreja Metodista Unida por meio de relevância, equidade e confiança. Ao desenvolvermos e aprofundarmos a nossa capacidade de confiar em Deus e nos outros, um livro de disciplina geral mais focado será importante. De forma intencional ou não, o nosso livro atual reflete um modelo colonial que torna os Estados Unidos o foco da Conferência Geral. As conferências jurisdicionais podem apenas eleger bispos e fazer algum tipo de programação. No entanto, não têm autoridade para tomar decisões sobre a Igreja nos Estados Unidos. Amigo, esta forma de funcionarmos não é útil para ninguém. Nós, das conferências centrais, devemos preparar e votar em elementos que são pertinentes aos Estados Unidos e não a nós. E não é justo que a Igreja dos Estados Unidos, que todos tenham que votar em questões relacionadas apenas com eles. Nós não precisamos da restante denominação para votar em questões específicas às nossas conferências centrais. Por que é que deveríamos requerir isso dos Estados Unidos? Se queremos ser o corpo de Cristo, precisamos de um livro geral de disciplina que nos una com missão livre de quaisquer entendimentos culturais estreitos. Os membros da Comissão Permanente da Conferência Central foi eleito pela Conferência Geral anterior. Os membros do clero e leigos devem ser delegados da Conferência Geral e provir de conferências centrais e jurisdicionais em conjunto com o bispo de cada uma. É apenas
o comitê, a comissão dos membros da Conferência Geral de Maioria, e que, através da revisão deste livro de disciplina, em parceria com a Comissão de Fé e Ordem, a Mesa Conexional e o Estudo do Ministério, para nos afastarmos deste livro de disciplina que funcionou quando éramos uma denominação dos Estados Unidos, com postos missionais que reconhecem a cultura, contexto, sistemas jurídicos de cada país em que estamos em ministério. O Livro Geral da Disciplina permite-nos focar na nossa identidade conexional. As nossas normas doutrinais permanecem imutáveis para cada região da Igreja Metodista Unida de todo o mundo. Determinará também o que pode ser adotado por cada região na parte 6 do Livro da Disciplina, na parte de organização e administração. Esperamos ter um livro de disciplina mais sucinto e verdadeiramente mundial que nos una, tanto como Metodistas Unidas, como nos dê mais liberdade para participarmos em missão e ministérios nos nossos contextos diversos. Nós aprendemos pontos críticos ao trabalharmos neste último quadriênio. O feedback solicitado na Conferência Geral de 2016 foi útil para o desenvolvimento da versão provisória. Receber contributos de líderes em todos os nossos contextos diversificados é essencial para criar equidade. Uma vez que a Igreja Metodista Unida foi iniciada como denominação dos Estados Unidos, o fulcro do nosso livro da disciplina é moldado pela sua cultura e contexto. Como tal, nós pensamos ser desafiante, e se não mesmo impossível, criar um livro geral da disciplina geral que não reflita apenas o contexto dos Estados Unidos sem mudar ou adicionar palavras. A tarefa de apenas dividir o atual livro de disciplina em secções não adaptáveis e adaptáveis requer novas palavras para criar uma narrativa coerente. O Comitê de Fé e Ordem recebeu a petição número 20157, pedindo um mandato de trabalhar no livro da disciplina geral que inclua a capacidade de acrescentar, excluir palavras e conceitos e fazer com que elas sejam, contudo, incluídas no livro geral de disciplina, em vez de separá-las numa petição separada. Nós pedimos o vosso apoio neste quesito. Uma vez que a voz de cada região importa ao determinarmos o que deve ser incluído num livro de disciplina geral não adaptável, somos convidados em cada conferência geral a organizar uma conversa para partilhar os nossos contributos em, número 1, o que nas primeiras 5 secções do livro da disciplina deve permanecer não adaptável, como, por exemplo, a Constituição, e se há partes que devem ser adaptadas. E, número 2, ao revermos a versão preliminar do Livro Geral da Disciplina encontrado no DCA, olhem para a secção 6 da Organização e Administração Geral. Será que há porções que podem ser adaptáveis? Há partes que estão atualmente naquela secção que não são adaptáveis, mas que talvez possam tornar-se adaptáveis, mudadas, deslocadas. Por favor, informem-nos e digam-nos também se há algo incorreto na versão escrita preliminar. Digam-nos, organizem-se e confiem em nós, os vossos pensamentos. Nós trabalhamos melhor quando todas as vozes participam no processo. Gostaríamos agora de convidá-los a conversar com membros da vossa delegação por uns minutos sobre os pontos seguintes. Estão também no ecrã em francês, português e inglês. O primeiro, como é que a vossa delegação irá criar condições para que os líderes da vossa conferência anual façam uma revisão da proposta e enviem o parecer para a Comissão Permanente até 31 de dezembro de 2024? Segundo, quem, entre membros da vossa delegação, assumirá a responsabilidade de organizar e liderar os debates sobre esta proposta do Livro Geral da Disciplina na vossa Conferência Geral? Por favor, perguntem à pessoa imediatamente à vossa direita
para imprimir o nome da pessoa, endereço de e-mail, número de telefone e a conferência anual. Os pajens irão recolher estas folhas de papel para partilhar com a liderança do Comitê Permanente para que possamos permanecer em diálogo convosco. Comecem a conversa nas vossas mesas sobre estas duas perguntas que lhes foram solicitadas e que estão no slide, que estão projetadas no ecrã. Não estão projetadas, na verdade, de momento, mas estiveram. Voltaram. Estas mesmo, o número 1 e a número 2. Vamos dar-vos uns minutos e quando nos voltarem a ouvir a cantar é quando nós vamos recomeçar o nosso debate. Espero que tenham conversas frutíferas. Thank you, Artur. And so don't forget. Muito obrigado. Não se esqueçam de dar o nome e a sua conferência anual e informação de contato para a pessoa que vai ajudar a organizar a conversa no livro de disciplina. Os nossos tem o microfone 5 e o microfone 1 e como lembrete, todas as vozes importam. Então, muito obrigado e obrigado aos nossos mensageiros. Obrigado. Vamos dar o nosso reconhecimento à equipe que acaba de apresentar para nós. Muito obrigado. Antes de passarmos ao próximo relatório, reconhecemos que tem um palestrante Não é uma moção pendente, então outras transparências, presidência deve reconhecer outros delegados que não sejam ignorados, mas vamos pedir à equipe técnica para colocar aqui no plano de reconhecimento. Vamos continuar com o próximo ponto, que será a rota para a nossa próxima expressão. E vou reconhecer Judy Canston, o Bispo Omden, Tom Bickerton e a Bispa Tracy Smith Malone para proferirem este relatório. Bom dia, eu sou Judy Caniston, sou uma mulher leiga, branca, adulta da Virgínia Ocidental, a Conferência Anual da Virgínia Ocidental, e tenho também o grande privilégio de servir como a principal ministra da Mesa Conexional. Bom dia, o meu nome é Muyombo. Sou bispo da Katanga Norte, Tanganica, Tanzânia, da área episcopal da Tanzânia. Sou um africano negro e tenho a graça de servir como presidente da Mesa Conexional. Eu sou Tom Bickerton, sou um sexo masculino branco e sou presidente do Conselho de Bispos. E eu sou Tracy Smith Malone, uma mulher negra, sexo feminino, clero, adulta, e é uma grande honra servir como bispa residente da Conferência de Ohio Leste, e é uma grande honra de servir também como a presidente interina do Conselho de Bispos. Eu gostaria de dizer que sou o bispo residente da Conferência Anual de Nova Iorque. A nossa apresentação esta manhã é um esforço colaborativo de ajudar a criar uma rota no sentido de criarmos a nova expressão da Igreja Metodista Unida. Ao longo dos anos, tem sempre havido um sentido de curiosidade e antecipação ligado com as sessões da Conferência Geral. Esta reunião quadrienal da Igreja Metodista Unida de todo o mundo é sempre atendido com esperanças, sonhos para uma igreja que toma os passos de fé para se tornar um reflexo verdadeiro de Cristo em tudo o que fazemos. No entanto,
Não houve, até agora, uma conferência que tenha sido mais antecipada do que esta. O quadriano, que não queria terminar nunca, foi longo e preenchido com eventos que influenciaram e moldaram tudo aquilo que faremos esta semana. A Igreja Metodista Unida, que já conhecemos desde sempre, parece agora muito diferente do que jamais vimos. Estamos aqui perante vós hoje para testemunhar o facto de que a Mesa Conexional e o Conselho dos Bispos partilham uma responsabilidade de discernir e articular a visão da Igreja para a Igreja e esta orientação da missão, ministérios e recursos da Igreja Metodista Unida. Nós assumimos esta responsabilidade em toda a sua seriedade. A Missão Mundial e o Ministério Mundial assumiram uma nova expressão, com a maior importância agora sendo colocada em contextos regionais, influências culturais e liderança indígena. A sustentabilidade tem sido difícil, algo desafiante que existe há muito antes de 2019, assim como o acontecimento da Covid-19 e os pós-efeitos pós-Covid. A sustentabilidade tem sido para nós um desafio e nós reconhecemos que precisamos de nos reajustarmos de forma significativa à forma de como nós trabalhamos nas nossas missões e ministérios ao nível de Conferência Geral. As dificuldades dentro das nossas congregações locais, aliada à separação de mais de 25% das nossas igrejas, tem-nos confrontado com uma realidade clara. Independente de quantas fórmulas são criadas de afetação de recursos, independentemente dos fundos que são estabelecidos, há apenas um limite máximo de recursos no nosso cofre. Os nossos fundos são limitados e disponíveis pela Igreja. Esta é uma conferência geral que deve emitir sinais claros às igrejas locais. Nós lembramos e relembramos que as igrejas locais são a arena principal onde ocorre o discipulado. Nós devemos enviar sinais claros às igrejas locais de que estamos altamente cientes de que a perda de membros e o declínio da sustentabilidade têm uma influência direta no volume de fundos disponíveis para apoiar ministérios da forma que foram empreendidos historicamente nos últimos 15 anos. Esta é uma conferência geral que foi chamada a agir estrategicamente a curto prazo, de forma a que possamos agir de forma relevante a longo prazo. Todos os desafios que convergiram simultaneamente sobre nós colocaram-nos numa posição em que uma mudança, um reinício é desesperadamente necessário neste momento das nossas vidas. Nós escutamos o desejo de uma visão relevante e convincente que dê energia e motive os Metodistas Unidos em todo o mundo. Decisões que são tomadas nestas próximas 2 semanas devem ter presente a necessidade de curto prazo de nos ajustarmos a esta nova realidade a todos os níveis, ao mesmo tempo definindo e pondo em ação um processo de longo prazo de redefinir quem somos e como trabalhamos. É hora de mobilizarmos esta denominação a todos os níveis e em todas as regiões, em torno desta visão entusiasmante de quem somos e de quem queremos ser como discípulos e uma igreja que nutre os seus discípulos. Sabemos que este trabalho não poderá ser concluído durante estas 2 semanas aqui, em Charlotte. No entanto, nós acreditamos que este trabalho pode ser posto em ação. Em grande medida, não será feito com debate, legislação
tanto quanto será, na verdade, concretizado com discernimento mais profundo, com debates longos, com membros do clero e leigos de toda a nossa conexão mundial. A mesa conexional tem levado a cabo de diálogos em torno da Igreja relativamente à nossa identidade, visão, missão e conexão. A nossa esperança é de que a Igreja Conferência Geral, esta Conferência Geral, ponha em andamento oportunidades para todos nós para discernirmos mais ainda como Deus está a liderar a Igreja Metodista Unida. A mesa conexional e os bispos da nossa amada Igreja não estão só comprometidos com a continuação do seu trabalho em vosso nome, mas estamos também comprometidos em rever e criar uma nova visão para criar a melhor forma de praticar o nosso ministério a este nível. Estamos altamente gratos e eu repito, nós estamos extremamente gratos pelo trabalho das nossas agências gerais e juntas gerais. Desde 2016, que eles foram proativos e anteciparam, previram os necessários ajustes para manter os ministérios fulcrais e fizeram sacrifícios adicionais este ano. Nós continuamos a acreditar que as agências e as juntas oferecem à Igreja a oportunidade de estender o seu ministério de formas que não podem ser produzidas dentro de uma igreja local, nem por meio de uma conferência anual. Meus irmãos em Deus, nós celebramos a nossa conexão. Nós todos vivemos uma nova realidade. O Conselho de Bispos e os membros da mesa conexional estão plenamente cientes da necessidade de remoldar esta Igreja para a sua próxima expressão, adaptar as reduções do número de bispos e articular as prioridades de como as agências gerais funcionam, algo essencial. Nós necessitaremos de um compromisso renovado de trabalhar de forma colaborativa nos próximos 4 anos e para além, para discernir o papel e função de tanto o episcopado como o trabalho da mesa conexional. Como é que nós poderemos melhor supervisionar e levar a cabo a missão e ministério da Igreja através de todo o mundo, no seio de um mundo rapidamente em evolução? Trata-se tanto de um desafio nosso como uma nossa oportunidade. Nós sabemos que o pó ainda não parou de cair em tudo o que foi mexido nos últimos anos. Como resultado, os próximos anos apresentam a oportunidade de estruturar e posicionar esta denominação para que se torne o mais eficaz e relevante possível. Se este trabalho de discernimento e colaboração será, para que seja, na verdade, concretizado, exigirá muito de nós enquanto estamos aqui em Charlotte. Mas, porém, requerirá também que nós ponhamos em ação conversas que sejam autenticadas, comissões e estruturas de responsabilização que nos ajudem, uma vez mais, a descobrir quem somos e quem somos chamados a ser. Não pode tudo acontecer do dia para a noite. Precisamos de tempo para discernir, para colaborar, para nos reunirmos e determinar como o ministério a todos estes níveis deve funcionar. As questões, as perguntas perante nós são, então, por que isto é importante? Que diferença fará na forma como nos reunimos, discutimos e votamos durante a Conferência Geral? Como poderemos enviar sinais para as conferências anuais, para as conferências centrais, para as igrejas locais e leigos e clérigo que servem estas igrejas locais
indicando que os ouvimos e que estamos dispostos a ouvi-los. Como poderemos começar de forma intencional a pôr em prática uma mudança de narrativa, uma mudança desta desafiliação para missão, ministério, reação, revitalização daquilo que foi para o que, pela graça de Deus, será? Nós acreditamos que podemos dar início a este trabalho esta semana através da adoção de cada um de nós de realidades claras que estão à nossa frente, enquanto intencionalmente nos abrimos às orientações do Espírito, ao poder do Espírito Santo, ao discernirmos o que é a vontade de Deus para a Igreja que todos nós amamos. Neste sermão do Espírito Católico, John Wesley redigiu as seguintes palavras: embora uma diferença de opiniões ou de modos de adoração possam evitar uma união externa plena, contudo necessária para prevenir a nossa união e afeto, embora não pensemos de forma afim, não será que podemos nos amarmos uns aos outros? Será que não podemos ser de um coração, mas não da mesma opinião? Sem dúvida que podemos. Daqui em diante, todos os filhos de Deus podem unir-se, não obstante estas pequenas diferenças. Estes que permanecem como eles são, podem seguir uns aos outros em amor e bom trabalho, boas obras. Amigos, esta é a essência do trabalho que temos à nossa frente. É hora. A oportunidade é rica com possibilidade. Mas o resultado de nós todos dependerá. Que assim seja. Amém. Amen. Thank you for that report. We now move to the next item of business, which is the financial state of the church. The chair now. Vamos examinar agora a situação. Vamos com o Bispo Tomar, o secretário-geral do Conselho Geral em Finanças e Administração, para dar o seu relatório. Saudações. É uma honra estar aqui hoje no meu papel como secretário-geral e tesoureiro. E quero agradecer a todos por estarem aqui. Eu sou da Índia. Para fins da segurança nacional, eu sou cidadão americano. Caso tenha alguma dúvida, fechem os olhos por um minuto só. Respirem profundamente. Pensem o que lhe traz júbilo. São seus netos? Talvez, como eu, seja um gelado que você não deveria tomar. Será que a minha esposa está na sala? Não, eu quis dizer maçãs. Maçãs trazem-me júbilo. Há um tempo para tudo, inclusive para júbilo. O que me traz felicidade neste momento é que nós temos mais de 30 mil igrejas no mundo inteiro. Isso é depois da desafiliação. 30 mil igrejas no mundo inteiro que estão comprometidas para tornar discípulos de Jesus Cristo. Que grande júbilo é isso! Isso inclui comunidades que recebem os metodistas e cujas igrejas estão fechadas, inclusive por desafiliação. Nessa época, Deus nos convida para fazer o seu ministério diferentemente. Os nossos líderes dizem sim, sim. Novas comunidades de fé estão nascendo.
Há um momento para nascer e há um momento para morrer. Agora é o momento de fazer coisas diferentemente. É isso o júbilo. Como que Deus nos pede que façam as coisas diferentes? Presença nos cultos está diminuindo nos Estados Unidos e por todas as grandes religiões. 2020 nos deu um empurrão com a igreja online. Que Deus seja louvado. O Senhor desafiou-nos a fazer novas formas de fazer o seu trabalho. Muitos metodistas unidos agora têm a oportunidade de trabalhar, de participar de culto online. Esse é um momento de plantar, que haja júbilo na colheita. Podemos encontrar os relatórios financeiros durante todo o quatriênio no nosso website gcfa.org/reports. Às vezes, a taxa de coleta é 86% nas jurisdições e 59% nas conferências centrais. Devido aos fechamentos das igrejas e a presença e o comparecimento, a frequência, o uso de taxas, a proposta de orçamento para o próximo quatriênio é 353 milhões de dólares, que é uma redução de 250 milhões de dólares a partir de 2016. Ou seja, uma redução de 42% no total. O orçamento das conferências jurisdicionais é de 347 milhões de dólares, uma redução de 43% de 2016. As conferências centrais, com seu orçamento, estão com 6 milhões de dólares, uma redução de 10%. Como podemos transformar esse desafio de um orçamento reduzido numa oportunidade? Eu acredito que Deus está a nos dizer que chegou o momento de fazer as coisas de forma diferente. O trabalho da mesa conexional e o GCFA está sendo recomendado para reduções significativas e vai fazer as coisas e vai nos fazer as coisas de forma diferente, mas nós podemos encontrar júbilo, felicidade, que, pela graça de Deus, continuar com esse apoio financeiro. Queremos agradecer a todos aqui, delegados e as pessoas que representam, que fielmente e com júbilo deram o seu apoio financeiro, o seu tempo, a sua energia e as suas orações. As nossas conferências anuais e igrejas locais também deram com júbilo, apesar dos custos fixos que aumentam, como gastos de capital, pessoal e seguro. Então, devido aos custos crescentes ou fixos que as igrejas enfrentam e as conferências anuais, o GCFA recomendam uma taxa de porcentagem básica nas jurisdições que foi reduzida de 3,29% em 2016 a 2,595%, que é quase um decréscimo de 22%. A taxa básica foi diminuída para deixar mais financiamento com as igrejas locais e as conferências anuais, que são a nossa linha de frente para fazer discípulos de Jesus Cristo. Há um momento para acabar e um momento para curar. Jesus curou as nossas feridas para que nós possamos ter fé. Como alocamos, então, esse orçamento? O Fundo de Administração Geral já recebe uma redução de 28%. Isso é devido a um aumento de 15% ao orçamento da Conferência Geral. Esse aumento é devido ao fato de que 7 milhões de dólares foi acrescentado à comissão da Conferência Geral para uma possível conferência de 2026.
Isso, se retirar o aumento da Conferência Geral, a administração geral vai estar com redução de 47%. Essas alocações podem ser encontradas no relatório número 6. 3 dos nossos principais fundos, o Fundo de Educação Ministerial, o Fundo de Colégios Negros e a Universidade da África, cada uma propôs um decréscimo de 47%. Talvez estejam alarmados de ver um decréscimo de 72% para o Fundo de Cooperação Interdenominacional. Este fundo tem uma grande quantidade de reservas e uma capacidade de continuar no seu trabalho. Há um momento para derrubar e um momento de construir. Apesar de serem diferentes, nós vamos continuar a construir com júbilo. Sabemos que Deus nos chama para reimaginar o nosso fundo episcopal, que recebe entre 13% e 15% de redução sob o orçamento proposto. O GCFA, Conselho Geral de Finanças e Administração, está preocupado sobre a sustentabilidade a longo prazo do fundo episcopal. Observem que o GCFA tem que financiar 71 bispos, o que nós já fizemos, mas financiar totalmente todos eles vão criar um déficit a começar de 2026. O déficit total até o final de 2028 seria entre 14 e 20 milhões de dólares se todas as áreas episcopais forem preenchidas. Dado o financiamento que nós temos, nós poderíamos sustentar 54 bispos no mundo inteiro para o próximo quatriênio. Mas as reservas serão significativamente esgotadas. E lembrem-se, GCFA não pode passar dólares entre fundos alocados depois que a Conferência Geral aprovar o orçamento quadrienal. Portanto, se houver um déficit, o Conselho Geral de Finanças e Administração terá obrigado a fazer cortes no próximo quatriênio relacionado a salários, alojamentos ou despesas de escritórios. Outra forma de manter a sustentabilidade de longo prazo do fundo episcopal é aumentar as coletas pelas conferências centrais, na medida que o financiamento das conferências jurisdicionais diminui devido ao fechamento de igrejas e a diminuição das taxas de frequência. Atualmente, as conferências centrais fornecem 14% dos fundos para o episcopado das conferências centrais. Para financiar 25 bispos nas conferências centrais, como aprovado pela Conferência Geral em 2016, as conferências centrais necessitariam de aumentar as ofertas ao fundo episcopal em 255%. Este aumento significaria que a Conferência Central daria apoio à participação de 41% do custo total da episcopado servindo nas conferências centrais. Para substituir o financiamento atualmente dado pelas jurisdições que não está mais disponível devido às razões que eu já mencionei, as conferências centrais necessitariam um aumento de 91% nas ofertas para apoiar o que nós temos agora, que são 20 bispos. Eu quero enfatizar, GCFA não tem poder para controlar o número de bispos eleitos. E nós não dizemos a ninguém para fazer o que quiserem, mas é nossa regra comunicar o que podemos e não temos fundos para cumprir. O orçamento é uma dança delicada. Sabemos que o aumento da base
para aumentar o fundo episcopal, o aumento em qualquer... vai afetar negativamente as igrejas locais e conferências anuais. Estão lutando com dificuldades para apoiar financeiramente as suas necessidades. Outra opção seria diminuir outros fundos, como o fundo MEF, a Universidade da África e o dos colégios das universidades negras. Ou podemos realocar fundos do Serviço Mundial de agências que já enfrentam os cortes de orçamento de até 53% que afetam a sua missão e ministrado. Delegado, senhor. Estas não são decisões fáceis, mas tem um momento de luto e um momento de dançar. O Fundo do Serviço Global está sujeito a uma redução de 49%. Eles podem falar todas as alocações no relatório número 1. Como continuamos a fazer mais com menos? As nossas agências respondem essa pergunta já há muitos anos. As agências agora trabalham juntas em espaços para reduzir custos. E desde 2017, as agências viram uma redução de 39% no pessoal. Há um momento de lançar pedras e um momento de juntá-las. Vendo as alocações do Fundo de Serviço Global e o clero jovem, que já está completado e não tem mais orçamento, durante o processo de alocação, a mesa conexional priorizou várias agências. A mesa conexional, o Comitê sobre Situação e Papel das Mulheres, Religião e Raça e os planos étnicos nacionais, que são priorizados nesse orçamento. Cada um desses grupos que eu acabo de mencionar são recomendados para uma redução de 1%. Os homens da Igreja Metodista devem enfrentar um corte de 41%. Recurso de interpretação na Igreja Metodista e suas comunicação vai receber um decréscimo de 47%. E o fundo educacional vai ser reduzido por 50%. A maior das nossas agências que recebem fundos do Serviço Mundial, que são as igrejas, sociedade, ministérios globais, comunicações da Metodistas Unidas, ministérios do discipulado e a educação. Cada um recomenda receber uma redução de 53%. Mesmo assim, essas entidades estão respondendo à chamada de Deus de como transformar esses desafios em oportunidades. Há um momento de adotar e um momento de deixar de adotar. Obrigado, agências, por continuar a adotar o seu ministério e a sua missão com júbilo. O GCFA enfrenta uma redução de 59% em financiamento do Fundo da Administração Geral. Como Deus nos pede para fazer as coisas diferentes no GCFA? Estamos a tentar algo novo, inovador e diferente de duas formas. Primeiro, através do apoio da OMC e os parceiros do Ministério podem ver sobre o apoio OMC e o programa de parceiros do Ministério no gcfa.org, ou podem visitar aqui os nossos estandes no Centro de Convenções. Nós ouvimos vocês e as igrejas para ver onde precisam de ajuda da administração e desenvolver a UMC Support, ou apoio da OMC. Mais do que 100 ministérios usaram os nossos recursos humanos, a tecnologia, serviços financeiros e mais. Nós salvamos a conferência anual de Nova Jersey $100 mil nos seus serviços de tecnologia. Deus seja louvado. Isso é importante. O OMC Support, ao oferecer serviços administrativos a baixo custo,
também ajudou o Conselho Geral de Finanças e Administração a reduzir a nossa dependência nos porções, GCFA continues to search for new alocações. Há um momento de buscar e um momento de desistir. A GCFA continua a buscar novas formas de fazer. O GCFA montou relações com empresas fora da conexão. Nós estamos agradecidos a esses parceiros que foram aprovados com a Igreja e Sociedade para dar valores a ministros com descontos no mundo inteiro e fontes de receitas alternativas para financiar as igrejas locais. Além de oferecer descontos às Igrejas Metodistas Unidas, parceiros do Ministério, da Home Depot, já deram mais de $50 mil neste quadriênio para um core. Como isso é maravilhoso! Este é o momento de destruir, o momento de consertar. Nós consertamos com amor e com júbilo. Em resumo, as agências, incluindo o GCFA, estão fazendo mais com menos. Menos orçamento e menos pessoal. Meu amigo e colega, o secretário-geral Roland Fernandes, falou de uma realidade no início do ano com esse insight. Nós estamos passando de agências que ditam as igrejas e conferências anuais para agências que ouvem, convidam e colaboram com as igrejas locais e conferências anuais. Obrigado, secretário Roland, por essa mensagem importante que todos temos que lembrar. Tem um momento de estar silentes e um momento de falar. Delegados, estão todos nas nossas orações. Deus nos diz que existe um momento certo para cada coisa. Há um momento para amar e um momento para odiar, um momento de guerra e um momento de paz. Que saiamos em paz e júbilo nos nossos corações e obediência, sabendo que o Senhor nos dá oportunidades ocultas como desafios. É um momento de confiar em Deus. É um momento de confiar em Deus. Amém. Obrigado, secretário-geral Moisés Kumar, por esse relatório. Como temos dito hoje de manhã, este é o momento de receber os relatórios introdutórios sobre esse trabalho. É o momento de nos engajar legislativamente. Terão esse momento, mas não é agora. Agora recebemos o secretário da Conferência Geral, Derry Grace, para dar o seu relatório. Se são chefe de delegação que chegou depois da orientação, parece que foi 6 semanas atrás, mas foi apenas segunda-feira à noite. Se chegaram depois de segunda-feira à noite, passem pela sala 103, para recolher seu formulário de participação ou frequência. Se já preencheram ontem como deveriam ter feito, lembram-se de ontem que eu esqueci de lembrar-lhes a todos sobre isso. Esse era o trabalho de casa, para ver se fariam sem que eu lhes lembrasse. 40 ou 50 fizeram. E muito bem. Então, muito bom trabalho. Então, todos mais nós temos que atualizar. Então, temos o trabalho de casa de ontem e de hoje para garantir que se lembram de marquem a frequência na reunião, na sessão da manhã e da sessão da tarde, entreguem esses formulários. E eles são entregues na sala 103. Para aqueles que estão sentados na sessão A ou na sessão D, ou nas laterais que são adjacentes a estas, a equipe nos diz que
precisam de mais ecrãs para que possam ver melhor. A equipe técnica está a cuidar disso. No entanto, nós temos que obter o equipamento aqui, fazer chegar o equipamento aqui para tornar isso possível e também ver que isso se encaixa no que já foi aprovado. Isso terá que ser feito no fim de semana. Poderemos ter para a próxima segunda-feira isso concluído. Pedimos a sua paciência e pedimos perdão pela inconveniência. Para o número 3, nós temos bispos que vão reunir as comissões legislativas e que vão servir também como parlamentares voluntários. Se é não bispo que também serve como parlamentar voluntário e estão aqui nesse espaço, nós pedimos que encontrem a Sarah Hodgkins aqui desse lado do palco, aqui da minha direita. Então, aqui falem com a Sarah assim que terminamos e ela vai dar seus almoços e jantares no Crown Ballroom. A realidade de trabalhar com um corpo multilíngue é que estamos que estar cientes dos anúncios de como falar para tornar os intérpretes fazer o melhor trabalho. Uma forma específica é se lembrar-se de como falamos de números. Isso vai ser importante ao começar a referir-se a páginas no DCA. Se referir à página do DCA, diga. Este é um exemplo. Você não tem que pegar o seu livro, mas eu só quero dar isso como exemplo. 1999 é diferente de 1999, que é uma forma curta de dizer o número para muitas pessoas, mas isso significa que o número 19 e o número 99, e isso não é a mesma coisa que 1999. Então, procurem usar a primeira forma de dizer os números. Também, falando... não significa falar que significa falar de forma não natural. Fale de forma firme, mas não vá muito rápido e lembrem-se de respirar. E lembrem-se de respirar ao falar. Então, às vezes nós falamos muito rápido, então lembrem-se de desacelerar, manter um passo contínuo e respirar. A cada dia, ao sairmos para o almoço, vamos ouvir o serviço de comunhão na sala de orações, que é na seção das reuniões, da sala de reuniões, na sala E222. 222. E fora daquela sala hoje, o serviço de comunhão será dirigido pelo bispo John Cho e o bispo John Wesley Ohana. 222. E um lembrete ao deixar aqui. Levem o seu cartão de votação, vão precisar dele no comitê legislativo. Deixem aqui o dispositivo de voto, eles terão outro lá. Levem o seu equipamento de interpretação. Então, levem o seu dispositivo de interpretação e o cartão de voto, mas deixem o dispositivo de voto na mesa. Então, com isso, concluímos os anúncios para essa sessão. Muito obrigado, secretário-geral da Conferência Geral. Amigos, nós concluímos os nossos procedimentos de hoje de manhã. O delegado que levanta o cartão verde, por favor, dirija-se ao próximo microfone. Bispo
Eu sou El Orlando Boys, delegado leigo da Conferência da Libéria. Eu quero fazer uma consulta parlamentar. Por favor, diga de novo o seu nome e de onde é. El Orlando Boys, Conferência Anual da Libéria, delegado leigo. E eu quero fazer uma consulta parlamentar. Muito bem, isso é aceito. Então, diga qual é a sua consulta. No ADCA, volume 3, página 1129. A regra número 34. Linha 1077. Ali lê: qualquer delegado que tenha impacto em 1B ou 1C, quando vemos no número 4, não tem 1C. O Presidente reconhece o Secretário da Conferência Geral para dar resposta a esta pergunta. Isto é uma correção editorial que nós remeteremos às regras e que surgiu quando houve uma mudança na disciplina que acrescentou o parágrafo 507.10 e ponto 11. A adição desta informação no livro da disciplina exige que todas as petições que foram atribuídas a um comitê legislativo recebam um voto e tudo aquilo que seja apoiado pelo comitê legislativo deve receber um voto da plenária. O velho 1C era um ponto de calendário para pontos que não tinham sido considerados quando pontos foram deixados sem consideração e eles desapareceram. Para a adição deste parágrafo no livro da disciplina, esta regra tornou-se discrepante quando o 1C foi excluído, mas a referência permaneceu. Nós ouvimos o que disse e vamos remeter isto ao Comitê de Regras para que eles façam as respectivas mudanças editoriais. Muito obrigado por mencionar. Não havendo objeção, nós vamos emendar as regras para poder excluir essa linha ou aquelas palavras que o 4.1c da regra 34. Alguém tem alguma objeção para eliminar aquela linguagem? Que, segundo a explicação, não é mais prevalente. Não havendo objeções, as regras foram emendadas. Muito bem, eu penso que isto conclui todas as o nosso trabalho aqui de hoje. Muito obrigado pelo trabalho e o espírito que trouxeram para esta sala aqui hoje. Eu gostaria de encerrar o nosso tempo em conjunto em oração. E, seguindo esta oração, nós encerramos esta sessão plenária de hoje e amanhã começaremos às 8h45 da manhã. Eu gostaria de orar numa das minhas línguas nativas. Eu acho que há interpretação de Tagalog para aqueles que gostariam de ouvir, mas também poderiam deixar apenas que o Espírito vos invada. Oremos. Grande Senhor, poderoso Deus de todos os tempos, em cada uma das nossas vitórias, nós fluímos por meio da nossa esperança e no Teu amor que nos será derramado de então e agora. Tu és grandioso, Senhor. Acompanha-nos
nas nossas refeições e na continuação do nosso trabalho de hoje, em nome de Jesus. Amém. E lembrem-se que, embora não nos tenhamos reunido aqui até amanhã de manhã, têm comitês legislativos a partir das 2 da tarde hoje. Obrigada.